Oi, gente! Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história, como eu descobri e como foi ser mãe aos meus 15 anos. Então, já para começar o vídeo, eu vou deixar claro que eu não estou romantizando a gravidez na adolescência, mas essa foi a minha história. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi, qual foi os medos, o que eu passei e como que foi, ok? Como que eu descobri a gravidez? Estava atrasado para mim, aí eu cheguei no Rogério e falei para ele, ó, tá atrasado, tá acontecendo isso, aquilo. Aí ele pegou, me deu dinheiro para mim fazer um exame de sangue. Aí eu fui no laboratório, coletei o sangue, depois eu fui lá buscar o resultado. Aí a hora que eu abri, eu tomei aquele gelo. Veio assim no papel o resultado, embaixo tinha um canguru com um canguruzinho dentro. Peguei e levei para ele o resultado. Na hora ele ficou muito preocupado, tenso, porque eu tinha 15 anos, ele tinha 17 anos, ele já trabalhava, porque ele já trabalhava desde os 13 no Guardinha Mirim, depois ele entrou numa firma aqui da cidade. Só que assim, o que ele ganhava não dava para manter uma criança e uma família. Aí a gente passou muita dificuldade, foi muito difícil porque ele ganhava pouco. Aí eu sei que ele tentou entrar numa outra firma que ganhava um pouco mais, ele entrou nessa outra firma. Só que eu tive muita ajuda, né? De familiares, tudo, porque o que ele ganhava não dava para suprir tudo. Então a minha mãe ajudou, né? A mãe dele ajudou, todo mundo acabou ali se envolvendo, porque era dois adolescentes, ele não tinha formação nenhuma, então foi muito difícil. A minha reação foi de medo, de não saber o que seria dali para frente, só que eu estava muito feliz. Porque desde que eu namorava o Rogério, desde os meus 12 anos que eu estou com ele, né, que ele foi meu primeiro namorado e eu estou com ele até hoje. Desde os meus 12 anos que eu estou com ele, então assim, eu queria muito ser mãe, porque na minha cabeça, que a gente que é adolescente, a gente acha que tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo a gente consegue, tudo a gente pode, tudo a gente sabe, né? A gente sabe mais que os outros. Quando alguém mais velho conversa que a gente dá conselho, a gente olha e fala assim: nossa, esse daí tá ultrapassado, não sabe o que tá falando, né? Eu sei, eu sou jovem, eu tô na modernidade, eu sei. Ele não sabe o que tá falando. Então, eu queria muito ser mãe. Na minha cabeça, eu queria casar e ser mãe, porque desde pequena, desde ali dos meus 10, 11 anos, eu já limpava a casa pra minha mãe, eu já cozinhava, eu já tudo. Então, na minha cabeça, aquilo era a minha vida e aquilo seria bom para mim, eu casar e ter filho, né? Então, assim, eu fiquei feliz, mas só que depois bateu o medo. Qual que seria a reação da família, o que seria dali para frente e o que ia acontecer comigo na hora do parto. E aí o que eu senti por ter 15 anos é que no mesmo tempo que eu estava feliz, aí eu vi a reação do Rogério, era que eu entreguei, que ele ficou preocupado, como que ele ia sustentar, né, uma criança, ter uma família. E depois misturou um sentimento de alegria com um sentimento de preocupação, né? Eu com 15 anos, aí que bateu aquilo. E agora? E para contar para os familiares. Ele estava na hora do almoço dele do serviço, ele chamou a mãe dele e contou. Eu sei que a mãe dele, tipo, não brigou com ele nem nada, eu sei que ela aconselhou ele ali. Depois a gente foi contar para os meus pais. A minha mãe ficou nervosa, preocupada, só que a reação do meu pai me assustou. Porque ele falou que queria que eu perdesse a criança dentro da barriga. Que esse era o gosto dele, que eu perdesse a criança dentro da barriga. Só que depois que a Eduarda nasceu, aí se tornou a alegria dele. Era não me toque, não me rela a Eduarda na vida dele. Só que a reação dele quando contamos a ele foi essa. Aí
foi passando ali né, a gestação, todo mundo colaborando, porque o que ele ganhava era pouco para manter né, uma rotina ali, porque ele veio morar na casa dos meus pais. Aí ele tinha que ajudar lá também, né, com supermercado, com água, com força, só que ele não podia ajudar muito porque ele ganhava pouco. E aí entrou também os gastos, porque a gestação já dá gasto, que a gente tem que tomar vitamina, a gente tem que tomar isso, a gente tem que tomar aquilo. A minha gravidez teve complicação. Com 3 meses eu passei um nervoso grande e descolou a minha placenta. Eu passei o nervoso. Quando foi dali um tempo, só começou a escorrer sangue abaixo, assim, sabe? E aí eu não queria ir no hospital, a minha mãe fez eu ir no hospital, chegou lá, eu tive descolamento quase que total da placenta, ficou assim, um pedacinho só. Então eu tive que tomar medicamentos caros, que naquela época já era bem caro para mim tomar, para manter o nenê ali. Eu tive que ficar de repouso dos meus 3 meses até os 6 meses e pouco, então eu ficava só na cama. E foi muito difícil ali o momento já da gravidez. Aí quando chegou o momento do parto, eu falei assim, eu não quero parto normal, eu quero cesárea. Daí eu sei que reuniu a mãe do Rogério, e eles pagaram o hospital com o médico, que não fica barato. Aí eles pagaram, o Rogério pagou, acho que foi o médico, e a mãe dele pagou o hospital. Enfim, nasceu, a Eduarda nasceu. Naquele momento o Rogério trabalhava o dia inteiro. À noite ele ia ficar comigo lá no hospital. Ele levava tudo que eu queria, fazia tudo que eu queria. Daí quando chegou o momento da alta, para mim sair do hospital com ela, ali eu já senti e falei, nunca mais eu quero ser mãe. Ela valeu minha maternidade, minha experiência, ela é o que eu queria, porque eu queria a gravidez, mas eu não quero mais, porque eu vi que o custo para ter um filho não era barato e não era fácil. E ainda mais na minha adolescência, o Rogério sem profissão, ganhando pouco, então passamos poucos e boas. E é ruim, tipo, eu tenho gratidão, agradeço por todos que ajudaram, colaboraram, mas é ruim você ficar dependendo das pessoas. Se seu filho precisa de um medicamento, os outros que ajudam a comprar. Se seu filho precisa de uma roupa, os outros que ajudam a comprar. É ruim isso daí. Pra que você vai colocar uma criança aqui, se você não tem condição, para sofrer junto com você? Então, no hospital eu já saí com ela ali, a minha irmã desceu com ela no colo, no elevador. E eu falei, eu não quero mais ter filhos, né? Porque eu já passei ali um período, né, tribulado na gravidez, precisei ficar de repouso, teve gasto, depois na hora de nascer precisou reunir a mãe dele e ele para pagar tudo. Aí quando nasceu, veio aquela lista desse tamanho que a gente sai do hospital para comprar para criança de medicamento e para mim. Aí que começou a dar aquele choque, gasto com fralda. De noite eu passava muito nervoso, porque ela dormiu o dia inteiro, mas dava meia-noite até às 7 da manhã, ela não parava de chorar. Não estava doente, a fralda estava limpa, estava com a barriguinha cheia, então eu acho que ela acostumou com o barulho da casa da minha mãe o dia inteiro, ela dormiu o dia inteiro com o barulho, ela gostava. Aí quando chegava a noite, que era o silêncio, ela queria o barulho. E não tinha o barulho. Então ela ficava chorando até começar o barulho de novo. E aí foi essa luta durante 3 meses que ela não dormia. Eu ficava acordado o dia inteiro, porque eu fazia o serviço da casa. Eu tinha que fazer as coisinhas dela. E aí a hora que eu queria dormir, descansar, eu não podia dormir. Aí eu comecei a passar mal, começou a me dar ânsia de vômito, porque meu corpo já estava pedindo por descanso. E isso que o Rogério trocava comigo. Uma noite eu cuidava, outra noite era ele. Imagine para ele, coitado, também trabalhando o dia inteiro. Chegava à noite, 6 horas ele ia para a escola, porque ele estava terminando o estudo. Ele saía 6 horas do serviço, ia para a escola, chegava da escola, jantava e passava a noite inteira com ela acordado.
ele ia trabalhar no outro dia sem dormir. Então uma noite eu cuidava, outra noite era ele. A noite que ele cuidava era para mim poder dormir. E a noite que eu cuidava era para ele poder dormir. Até que chegou os 3 meses, ela foi parando com isso. Mas foi 3 meses. E 3 meses não é 3 dias. É 90 dias. Então, para mim foi muito traumático. Não foi fácil. Eu não romantizo a gravidez. Para você que é mãe, que hoje está escutando, que foi mãe jovem ou é mãe jovem, você sabe também do que eu tô falando, que não é um momento fácil? Você que é jovem, que não é mãe ainda, então presta atenção, escuta o conselho do mais velho, veja que não é um boneco que você vai comprar e que você vai colocar ali na cama, a hora que você quiser brincar, você brinca, a hora que você não quiser brincar, você coloca ali, porque não funciona assim. Não é fácil, não é nada fácil. E aí ela foi crescendo, foi precisando de roupa, de 3 meses precisa de roupa, porque cresce assim, né? Era roupa, era sapato, era medicamento, era fralda, era leite. Aí eu dava anã pra ela da meia-noite às 7 da manhã, porque daí ela dormia um pouco mais, entendeu? Porque senão ela ficava acordando de meia hora, você colocava ela no berço, a hora que você ia pegar no sono, ela acordava de novo. Então eu comecei a dar anã, que foi nesse meio tempo aí dos 3 meses, que eu comecei a dar anã, que daí ela dormia de 3 em 3 horas, então durou mais o tempo. Então era anã, então era fralda, que naquela época eu já gastava um horror. Imagina hoje que a fralda tá um absurdo que eu vi no supermercado, um NAN tá caro também, e era roupa. Daí ela tinha muito problema de sinusite, vai pagar convênio para ela, porque era de madrugada, essa menina entrava em choro, era dor que ela tinha, então a gente tinha que pegar ela, colocar no carro, levar para a cidade vizinha, na cidade de Ourinhos, para ir no hospital da Unimed, porque já chegava lá e já entrava dentro do consultório, porque muitas vezes na Santa Casa, no hospital público, não é assim, você vai chegar e já vai entrando correndo lá para dentro. Então tinha que pagar convênio para ela, porque a hora que dava essas crises de dor nela, tinha que correr. Então, assim, eu realizei meu sonho, que era o que eu queria ser mãe, porque eu queria ser mãe. Não foi fácil, não é fácil. Hoje ela está com 20 anos, está fazendo faculdade. E assim, a gente tem que pagar a faculdade dela, sabe? E é faculdade, é uma roupa quando precisa, é um sapato quando precisa, é até hoje. Então, assim, ela mesmo, eu já contei toda a minha história pra ela, ela sabe tudo como que aconteceu. Ela foi ter o primeiro namorado agora também, com 20 anos. Com 15 ela até ficou com o menino, mas ficou ali e acabou. Nunca mais ficou com ninguém, só que agora com 20 anos ela começou a namorar, que é o primeiro namorado dela. E ela fala que ela vai estudar, ela sempre quis, assim, ela tinha desejo também de casar e ser mãe. Mas ela falou que analisando a circunstância de como anda, assim, custo de vida, tudo, ela vai pensar muito bem quando ela casar se ela vai ter filho ou não. Eu falo para ela que é bom ter para ela viver essa experiência, mas eu também não forço ela a ser mãe. Isso vai ser uma escolha dela. A escolha dela não é minha. Então, enfim, pra mim não foi nada fácil. Se eu falar que até hoje é fácil, não é, porque eu já passei momentos muito difíceis quando eu financiei a casa, eu comprei a casa, que eu me apertei, eu me endividei, de não ter dinheiro para fazer supermercado. E aí eu e o Rogério muitas vezes ficava sem comer para poder dar para ela o que comer, então falar que isso é uma coisa boa, não é. É legal? Não é. Então, é isso que eu tirei ali de experiência. Eu já não quis mais ser mãe. Então, eu tenho só ela de filha. O que eu aprendi com essa experiência? A parar de ser topetuda. De achar que eu sabia mais que todo mundo. Que eu era moderna e o povo era ultrapassado. Porque aí a hora que a gente sente na pele que a gente vai ver, que nem quando eu contei da história que eu queria porque queria ir embora de Chavantes, eu tive que sentir na pele para mim ver, sabe? Então hoje eu sou mais cautelosa com
com as coisas. Hoje eu ando bem cautelosa. Foi bom eu passar por tudo, eu adquiri experiência, amo minha filha, amei a oportunidade de ser mãe, mas as experiências, tudo que eu passei não foi fácil, porque tudo envolve dinheiro. E quando você não tem ali o dinheiro para manter a criança, é remédio, é roupa, você vai no supermercado. Graças a Deus, sempre supermercado assim, tirando essa fase quando eu financiei a casa, que eu não tinha como ir no supermercado, então nem levava ela, né? Mas assim, questão de supermercado eu sempre pude dar, mas imagina assim, você entrar com seu filho, ele querer uma coisa, você não ter dinheiro, é uma sensação ruim. Que nem quando ela queria brinquedo, que ela era um pouco menor, que às vezes eu não tinha assim tanto poder aquisitivo de adquirir para ela, aquilo me doía. Só que depois começou a melhorar, porque o Rogério fez curso, daí ele já passou a ter profissão, né? Então passou a ter uma condição melhor. Aí eu comprava os brinquedos para ela, só que passou aqueles momentos dela querer brinquedo e no momento eu não poder ter. Eu já cheguei com ela, pequenininha, com a minha irmã, para Bauru. A gente ia no shopping, ela entrava na ReHap, ela ficava olhando, eu via que ela queria. Ela não chorava e não pedia, mas eu via que ela queria. E aquilo corta o coração da gente, sangra, sabe? Da criança olhar e, tipo, você vê que ela quer e não pedir, você também não poder dar. Então a gente tem que ter um pouco de consciência. Então tudo isso valeu muito para mim. Valeu a experiência de eu ter conquistado minha casa, essa foi uma experiência muito boa. Foi a experiência boa eu ter minha filha? Foi, mas não foi fácil. Foi a experiência de eu ir para Sorriso? Não foi uma experiência legal. Tipo, se eu falar que eu gostei dessa experiência, eu não gostei. Então é isso, a gente ter mais consciência daquilo que a gente está pensando em fazer, né? Analisar o depois, porque até o que a gente quer é legal, a gente quer, mas e o depois, né? Como que fica o depois? Então hoje a minha vida tá mais fácil, mas não foi fácil. Passei muitos anos vivendo um momento difícil. Eu vou até fazer um vídeo aqui mostrando quando eu era mais gordinha, como eu emagreci sozinha. E eu vou mostrar pela minha foto. Eu vou pegar uma foto, eu vou até colocar aqui para vocês verem. Eu vou colocar essa foto aqui para vocês verem. Eu com 24 anos e eu agora com 36 anos. Aqui eu tinha 24 anos. Essa é a foto guardada que eu falei que eu tenho. Eu coloquei uma com 24 anos e a outra agora que eu tenho 36 anos. É fácil, né? Então a gente tem que ter consciência disso. E uma mensagem que eu quero deixar para outras mães jovens e para meninas jovens que está pensando aí, eu tô namorando, eu amo muito meu namoradinho, eu vou engravidar porque eu quero ser mãe. Pensa um pouquinho, tá? Vai lá no supermercado ou na farmácia, vê o preço do NAN, vê o preço da fralda. Aí depois você dá uma passadinha na loja de roupa, de sapato, dá uma olhadinha no preço de roupa de neném, sapatinho, mamadeira, chupeta, bolsa de maternidade, carrinho de bebê, berço. Aí você vai anotando no papel tudo, porque o meu enxoval eu também dependi dos outros me dar. Isso é muito triste. A gente se sente mal. Não é uma sensação boa. Você tá ali grávida, você querer fazer um enxoval do seu jeito, você não poder. Você, né, foi tudo novo. Graças a Deus foi tudo novo, mas foram tudo que compraram para mim. Minha sogra ajudou ali comprando berço, comprar o carrinho, comprar o bolsa de maternidade. Isso também é uma coisa chata pra gente. Eu tenho gratidão, agradeço de todo mundo ter me ajudado, mas é chato pra gente. Você tá ali com uma criança que não pediu pra vir no mundo e aí você não ter ali pra fazer nem o enxoval da criança, nem o enxoval. Então dá um desespero, sabe? Agora, se você não liga, tipo, das pessoas ficar ajudando, das pessoas ficar dando, das pessoas ficar sustentando o seu filho, aí, né, tudo bem. Mas se você é uma pessoa que é igual eu, assim, que vê que é difícil, porque você quer comprar as coisas pro seu filho, você quer fazer o enxovalzinho do seu gosto, você quer fazer o melhor, você quer comprar a fralda, você quer comprar o leite, você quer entrar nos lugares e você poder comprar, você poder fazer, então pensa.
pensa e pensa muito bem. Mas se você não liga, eu não ligo de tipo ganhar tudo, das pessoas ficar me ajudando. Só que as pessoas também vão ajudar você até um certo ponto. A hora que a criança estiver um pouco maior, ninguém vai te ajudar mais não, tá? Aí eu quero ver questão de roupa, de medicamento, tem coisa que o posto de saúde dá, mas tem coisa que não dá, que você vai precisar ir na farmácia comprar. Você vai no mercado, as coisas não é barata para comprar também. Então, o recado que eu deixo de carinho, não é chamando atenção, não é querendo diminuir o sonho de ninguém, imagina, longe de mim, porque era o meu sonho também ser mãe. Eu queria muito ser mãe, fui lá e tive a minha filha. Eu só estou passando a minha experiência e falando que já que você quer, às vezes você quer, né? Então vai, faz o que você quer. Só que antes disso analisa, põe tudo no papel, passa nas lojas, no supermercado, vai anotando tudo para sustentar ali uma criança, porque essa criança não vai ser ali só no primeiro ano, segundo ano que você vai sustentar ela. A minha está com 20. Então eu continuo a sustentar e bancar ela. E ela já tentou arrumar serviço, só que a nossa cidade é pequena, ela não consegue serviço aqui, né? Então eu tô pagando a faculdade dela, eu faço por ela. Falar que eu tenho obrigação? Não, eu não tenho obrigação mais. Passou dos 18, acabou. Eu faço por amor mesmo. Mas continua até hoje. Então não é no primeiro aninho, no segundo aninho, acabou. É uma vida ali que vai precisar muito do seu investimento, das suas condições. E pra gente que não tem muita condição financeira, porque eu há muito tempo passei muito sufoco, muito perrengue. Eu sei como dói, eu sei como machuca, porque quem via a minha foto sorrindo, não via eu chorar no travesseiro, entendeu? É ali, ó, você com você, que você sabe como que é o negócio. Então, o meu recado é esse, a minha história foi essa. Espero que tenham gostado, curte, compartilha, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho e até mais. Tchau, tchau!